Olá, seja bem-vindo a Quem é Quem na Bíblia. No vídeo de hoje vamos falar sobre oração e por que muitos de nós não temos muitas das nossas orações atendidas. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Vamos para o vídeo. A oração é um momento poderoso em que você se conecta com Deus. Quando suas orações se unem com a verdade e sabedoria de Deus, você pode se tornar um guerreiro da oração e acreditar que tudo é possível com a ajuda de Deus. Por isso, quero que você compartilhe nos comentários agora mesmo: nada é impossível com Deus. O propósito da oração é trazer o reino dos céus à terra e manifestar a vontade divina no mundo. Deus tem uma vontade que é imutável e sempre será realizada, mas quando oramos com sua palavra, ajudamos a trazer cura e restauração para um mundo quebrado. A oração não muda a vontade de Deus, mas nos ajuda a nos alinhar com ela e trazer a transformação que o mundo precisa. Não podemos pensar na oração como uma forma de convencer Deus a fazer o que queremos. Não somos mais sábios nem mais persuasivos que Ele. Na verdade, a oração é uma oportunidade para nos conectarmos com o que Deus já está fazendo e nos alinharmos com sua vontade. Eu quero fluir com esse rio de propósito divino, e se você se comprometer a orar de acordo com a vontade e palavra de Deus, escreva nos comentários agora: eu estou me entregando ao rio. Deixe a vontade de Deus te guiar e te levar onde Ele deseja. Quando nos submetemos à vontade de Deus, confiando nele e seguindo o seu caminho, encontramos a verdadeira paz e alegria em nossas vidas. Não adianta lutar contra a vontade de Deus, tentar forçá-la ou impedi-la, afinal, Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. A melhor atitude é fluir com a vontade dele. Como está escrito em João 15, se você permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que quiser e será feito para você. Muitas vezes focamos apenas na segunda parte dessa passagem: você pode pedir o que quiser e será concedido, e citamos. Mas o que vem antes é fundamental. Mas se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que quiser e será feito para você. A chave para acessar essa autoridade é manter-se em aliança com Deus, ou seja, andar como Ele andou e se render à sua vontade. Isso significa ser como Ele e deixar que suas palavras sejam a base da nossa vida. Quando oramos alinhados com a palavra, há um grande poder liberado. Se você é um guerreiro de oração que sabe que nada é impossível para Deus, escreva agora mesmo nos comentários: nada é impossível para Deus. A aliança nos dá acesso à autoridade. Permanecer em Deus significa andar como Ele andou. Isso significa se render à sua vontade, ser como Ele, e ter suas palavras em nós. Quando se trata da vontade de Deus, não podemos lutar contra ela na oração. Não é que vamos mudar a vontade de Deus, é que vamos nos alinhar com ela. Às vezes, penso que a oração é uma forma de persuadir Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Mas quem somos nós para persuadir Deus? Nenhuma oração é sobre fazer com que Deus faça a nossa vontade, mas sim sobre nos envolvermos na vontade dEle. Quando permanecemos nele e suas palavras permanecem em nós, o que oramos está diretamente com a vontade de Deus. Quando nos rendemos à vontade dEle, andamos como Ele andou e nos tornamos como Ele. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, vemos o verdadeiro poder da oração. Não é sobre palavras mágicas ou rituais especiais, é sobre concordar com a vontade de Deus. Então, ore com base na palavra de Deus e concorde com a vontade dele. É assim que a oração funciona. Vamos aprofundar o que significa permanecer em mim. 1 João capítulo 3 verso 24 diz que quem guarda os mandamentos de Deus permanece nele, e ele neles. Então essa passagem está falando sobre obedecer. Sabemos que Ele permanece em nós através do Espírito que Ele nos deu. Então, quando obedecemos a Ele, permanecemos nele. Temos que permanecer em mim, significa andar em obedecer a Ele. E quando suas palavras permanecem em nós, isso transforma nosso coração, vontade e desejo, alinhando-os com a vontade dele. Então, podemos pedir qualquer coisa que desejarmos e será concedida. Sabemos que estamos orando sua vontade quando ela reflete em sua palavra. 1 João capítulo 3 do verso 21 ao 22 diz que se nosso coração não nos condenar, podemos ter confiança em Deus e receberemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Quando oramos em obedecer a Ele, há verdadeiro poder. Porque importa que você ande em obedecer a Deus para que suas orações se alinhem com a vontade dEle.
Bem, a resposta está em Salmos capítulo 37 verso 4 que diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando você se deleita na presença de Deus, quando você se deleita em quem Ele é e em seu poder, Ele se torna o seu desejo e então Ele está disposto a te dar os desejos do seu coração. Quando você se deleita no Senhor, seus pensamentos, sua mente e sua natureza são transformados para pensar e desejar como Ele deseja. Quando você se deleita no Senhor, Ele se torna o seu foco, e a revelação de sua glória começa a te transformar. Você começa a pensar como Ele pensa e deseja o que Ele deseja. Então, quando você ora, os desejos do seu coração são os mesmos desejos que Ele tem. Quando você começa a se deleitar no Senhor, você ganha compaixão pelas almas perdidas e fica mais frustrado com a natureza pecaminosa. Portanto, é importante que você ande em obedecer a Deus para que suas orações se alinhem com a vontade dEle e para que você possa se deleitar em sua presença e experimentar a transformação que vem de estar perto dEle. Quando você se entrega a Deus, seus desejos se tornam os dele. Você passa a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Você quer ver o que Ele realizou acontecer novamente. E quando você se deleita na presença dEle, sua natureza é transformada e, por consequência, suas orações também são transformadas. Por isso, a Escritura nos ensina que devemos orar em nome dEle, segundo a vontade dEle e obedecer aos seus mandamentos. Quando nos deleitamos em Deus, Ele nos dá os desejos do nosso coração porque a nossa obedecendo se alinha à sua vontade. E isso nos dá autoridade para acessar as bênçãos de Deus. Quando obedecemos a Deus e pensamos como Ele pensa e desejamos como Ele deseja, estamos orando com palavras que saem do coração dEle. Estamos orando a sua vontade e não a nossa. Por isso, Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Deus não precisa de nós para se mover na terra, mas Ele escolhe trabalhar conosco na construção do seu reino. Quando oramos alinhados com a vontade dEle, nossos desejos se tornam os dEle e os pensamentos dEle se tornam os nossos. E quando a terra e o céu se alinham, nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita. Quando você ora, está pedindo que os seus desejos sejam realizados na terra. É por isso que quando oramos em nome de Deus e com a sua autoridade, a oração é atendida. Quando nos deleitamos no Senhor, os nossos desejos se alinham com os dele. Agora, observe isso. Você pode orar pelas promessas que Deus fez na sua palavra e alinhe suas orações com a vontade dele. Conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra e podemos orar com o poder dele quando nos alinhamos com as suas promessas. Podemos orar para guerrear no Espírito, Efésios capítulo 6 do verso 10 ao 12, pela segurança de nossos entes queridos, 2 Coríntios capítulo 1 verso 11, pela salvação de nossos entes queridos não salvos, Romanos 10 verso 1, pelo bem-estar das cidades, Jeremias 29 verso 7, pela fé dos outros, Lucas 22 verso 32, e pelos líderes e pessoas em posições de autoridade, 2 Timóteo 2 verso 2 e 3. Quando oramos pelas promessas de Deus, estamos nos alinhando com as coisas celestiais e com a autoridade do reino de Deus. Quando nos submetemos à vontade dele, estamos orando com poder real. As palavras de Deus têm poder criativo e as nossas palavras têm o poder de cultivar. Graças a Deus, podemos fazer com que as coisas surjam literalmente e instantaneamente através da nossa oração. Mas imagine se os crentes tivessem o poder de chamar literalmente as coisas à existência. Isso poderia causar muito caos em nosso mundo. Quando você está dirigindo no trânsito ou no trabalho, é fácil mudar de faixa e quem sabe o que pode acontecer depois disso. Por exemplo, se dois cristãos estão orando por tempos opostos durante um jogo de futebol, o que acontece? Ou se você está com raiva de alguém e orando algo negativo, imagine o que poderia acontecer se tivesse o poder de criar literalmente tudo com nossas palavras. Seria um caos total. Graças a Deus, nosso poder de fala é limitado ao poder de cultivar, ou seja, podemos cultivar uma cultura celestial com nossas palavras. Podemos encorajar ou desencorajar, trazer clareza ou confusão, fortalecer ou enfraquecer. Podemos falar a verdade ou mentir, e isso afeta a vida e a morte. No entanto, o poder criativo pertence somente a Deus. Ele criou o mundo e nós somos seus mordomos, não os iniciadores. Quando repetimos o que Deus disse, quando oramos de acordo com a sua vontade e promessas, é aí que vemos o poder criativo em ação. Se Deus disser que haverá cura, podemos falar de cura. Se Deus disse que houve libertação, podemos falar de libertação.
Se Deus disse que um milagre ocorreu naquele momento específico, e orarmos de acordo com sua vontade, então veremos o milagre acontecer. É assim que funciona. Nos alinhamos com a vontade e a palavra de Deus quando oramos de acordo com sua palavra. Ao orarmos de acordo com a vontade de Deus, estamos acessando a sua autoridade através do controlado, o que nos ampara pelo poder divino. Quero orar junto com você agora para que o Espírito Santo revele a palavra divina e que você tenha fé para acreditar nela. Quando alinhamos nossa oração com a palavra e a vontade de Deus, começamos a ver resultados incríveis. Agradeço ao Pai por trazer essa revelação através do Espírito Santo e oro para que aqueles que estão recebendo agora também sejam iluminados. Que o Espírito Santo os ajude a conhecer a palavra e a vontade de Deus. Peço a Ele que mexa na fé deles e os faça acreditar nas promessas divinas. Eu oro para que o Senhor nos ensine a sua vontade, caminhos e natureza. Peço por uma visão clara. Em nome de Jesus, diga amém se você acredita. Eu acredito que Deus te trouxe até esse vídeo por um propósito, e algo foi ministrado que pode te ajudar. Agora peço sua ajuda para alcançarmos ainda mais pessoas. Compartilhe este vídeo com mais 03 amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Obrigada por assistir até o final, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.